Meus queridos amantes da história, hoje eu trago a vocês mais uma biografia emocionante, a história de um duque. Estamos falando do último grão-duque do Grão-Ducado de Hesse. Dizem que há uma maldição sobre a casa de Hesse, e talvez ela tenha começado com a sua própria mãe, a princesa Alice do Reino Unido. Na minha humilde opinião, Alice é uma das figuras mais trágicas de toda a realeza europeia, se não a mais trágica. Ela era filha da rainha Vitória e perdeu o pai muito jovem, um homem que ela adorava. Depois se casou e tornou-se a Grã-Duquesa de Hesse. Mas ali, naquele pequeno estado alemão, o sofrimento tomou conta da sua vida. Perdeu um filho hemofílico após uma queda. Perdeu uma filha para a difteria. E aos 35 anos, morreu da mesma doença, deixando para trás uma família devastada. Talvez o próprio destino tenha poupado Alice de testemunhar as futuras tragédias que viriam sobre seus filhos, netos e bisnetos, que não foram poucas. Hoje vamos falar de um dos seus filhos, Ernest Louis, um homem que tentou manter de pé um mundo em ruínas, marcado pelo luto, pela guerra e pelo fim de uma era. Mas antes de começarmos, me diga, na sua opinião, quem é a princesa mais trágica da história? Deixe aí sua resposta nos comentários, eu leio todos. Vamos juntos agora descobrir os segredos e as dores por trás da coroa de Ernest Louis, o último grão-duque de Hesse. Ernest Louis Carlos Alberto Guilherme nasceu em 25 de novembro de 1868, no Palácio Novo de Darmstadt, capital do então Grão-Ducado de Hesse-Darmstadt, uma terra de príncipes que hoje pertence à Alemanha moderna. Ele era filho de Luís IV, Grão-Duque de Hesse e Reno, e da princesa Alice do Reino Unido, a filha sensível e devotada da rainha Vitória e do príncipe Albert. Ernest foi o quarto filho do casal, mas o primeiro menino. Antes dele vieram 3 meninas, Vitória, Elizabeth e Irene. O nascimento de um filho homem tão esperado foi motivo de grande celebração na corte e na família. Afinal, ele era o herdeiro, o menino que garantiria a continuidade do trono de Hesse. A família ainda não ocupava o trono quando ele nasceu. O soberano da época era o tio-avô, Luís III, mas não demoraria muito para que o pequeno Ernie, como era chamado carinhosamente pela família, se tornasse o herdeiro direto do Grão-Ducado. Ele foi criado recebendo amor e atenção por parte dos pais, e embora vivesse em um palácio, a vida dele e de seus irmãos estava longe da opulência típica da realeza. A princesa Alice, firme em seus princípios, decidiu que seus filhos seriam criados de maneira simples. Nada de pompa exagerada, nada de criados bajuladores. Ela queria formar pessoas conscientes, humildes e, acima de tudo, humanas. E por isso, Ernie e seus irmãos foram educados com simplicidade, vestiam roupas modestas, dormiam em quartos austeros e faziam suas próprias tarefas domésticas. Os pequenos príncipes arrumavam suas próprias camas, varriam os quartos, acendiam as lareiras, ajudavam a pôr e tirar a mesa. A bondade dela era imensa, mas também carregava uma severidade emocional que marcaria profundamente os filhos. Outro detalhe curioso é que os irmãos foram criados por governantas inglesas e por isso falavam entre si majoritariamente em inglês, mesmo vivendo em solo alemão. Com o tempo, a família cresceu. Vieram mais 3 filhos, Frederico, a futura czarina Alexandra, ou Alix, como era chamada em casa, e a caçula Maria. O vínculo entre os irmãos era fortíssimo, especialmente entre Ernie e Frederico. Mas essa infância cheia de afeto e simplicidade logo seria interrompida por uma tragédia brutal. Em 1873, Ernest e Frederico brincavam no quarto da mãe, a princesa Alice.
Ernest, sempre cheio de energia, correu até o cômodo ao lado e olhou pela janela em direção ao irmão, acenando com alegria. Alice, preocupada, saiu para afastá-lo da janela. Um gesto de proteção, daqueles que as mães fazem 1000 vezes sem pensar. Foi nesse breve instante que tudo aconteceu. Frederico, de 2 anos e meio, curioso e querendo ver melhor o irmão, subiu sozinho numa cadeira junto à janela aberta. Mas a cadeira virou, e num segundo o menino caiu de uma altura de quase 2 metros, aterrissando sobre um arbusto abaixo. Por um momento, todos pensaram que não passaria de um susto. Mas Fritz era hemofílico, e aquele susto se transformou em uma tragédia irreversível. Horas depois, a criança morreu de uma hemorragia interna. Ernest assistiu tudo. A dor foi avassaladora. O menino, que tinha 4 anos à época, que era o herdeiro do ducado, até então era um menino alegre, agora estava submerso num sofrimento profundo. Passou a ter medo da morte, desenvolveu um pavor visceral de morrer sozinho. Disse a babá: "Quando eu morrer, você deve morrer também, e todos os outros, porque não podemos morrer todos juntos. Eu não quero morrer sozinho, como Fritz." Mais tarde contou à mãe: "Sonhei que estava morto e tinha subido ao céu. Lá pedi a Deus que me deixasse ver Fritz novamente. E ele veio até mim e pegou a minha mão." Mas o trauma não terminaria ali. A princesa Alice, devastada pela perda do filho, caiu em uma depressão profunda e, tentando manter viva a memória do menino, passou a levar todos os filhos frequentemente ao túmulo de Fritz. A dor do luto virou rotina. E Ernie começou a carregar um peso emocional que nenhum garoto da sua idade deveria conhecer. Apesar disso, sua educação continuava sendo rígida, recebia aulas particulares de alto nível, lia desde cedo sobre filosofia, artes, história e música, que mais tarde se tornaria sua grande paixão. Havia também momentos de lazer e perigo. Em março de 1875, enquanto patinava no lago Kranichstein, Ernst caiu quando o gelo se rompeu sob seus pés. A tragédia só foi evitada graças à ação rápida de um guarda-costas, que conseguiu resgatá-lo das águas geladas a tempo. Assim, ele foi crescendo sob o amor de pais dedicados e a orientação rigorosa de uma mãe. Em 1877, a vida da família de Ernest Louis tomou um novo rumo. Com a morte do grão-duque Luís III, sem deixar herdeiros diretos, o pai de Ernest ascendeu ao trono sob o nome de Luís IV, tornando-se o novo soberano do grão-ducado de Hesse-Darmstadt. A família passou a carregar o peso e o prestígio da coroa. O ano seguinte traria uma sequência de tragédias que nenhum título, fortuna ou linhagem poderia evitar. No final de 1878, a difteria, uma doença silenciosa e devastadora, adentrou no palácio. Primeiro, a princesa Vitória caiu doente. Logo depois, os demais filhos foram contaminados. Apenas Elizabeth escapou. Até mesmo o grão-duque adoeceu. No meio da tempestade estava Alice, a grã-duquesa, incansável e vigilante, cuidando de cada um. No dia 15 de novembro, a pequena princesa Mary, de 4 anos, a caçula da família, não resistiu. Ernest, com apenas 10 anos, era profundamente ligado à irmãzinha. Durante dias, chamou por ela, perguntou, insistiu. Alice, para poupá-lo da dor, tentou esconder a verdade. Mas, vencida pela insistência do menino e pelo peso do seu próprio sofrimento, finalmente lhe contou, com toda a delicadeza que conseguiu, que Mary havia partido. O menino ficou em choque, chorava inconsolado. E então, a mãe, vendo o desespero do filho, não pensou 2 vezes. O abraçou e o beijou, tentando arrancar-lhe o sofrimento, mesmo que por um instante. Ela era uma enfermeira experiente, mas quebrou a regra de não manter contato físico com os doentes. Aquele gesto de amor, tão instintivo, tão materno, seria o seu fim. Poucos dias depois, Alice começou a apresentar os primeiros sintomas da doença. Estava fraca, pálida, febril. Os médicos confirmaram. Ela também havia sido contaminada. E não resistiu. Morreu no dia 14 de dezembro, aos 35 anos.
O impacto de sua morte foi sentido em toda a Europa, e especialmente no Reino Unido. Na Câmara dos Lordes, o primeiro-ministro Benjamin Disraeli prestou uma homenagem tocante e inesquecível. Ele declarou o seguinte em público: foi seu destino informar a seu filho, tão jovem, sobre a morte da irmã, com quem era profundamente unido. O menino ficou tão abalado pela desgraça que a perturbada mãe, ao tentar consolá-lo, o apertou entre os braços e assim recebeu o beijo da morte. Ernie carregaria por toda a vida o peso da culpa. Acreditava, no fundo de sua alma infantil, que havia sido o responsável pela morte da mãe. Depois da tragédia, a vida no palácio nunca mais foi a mesma. As irmãs mais velhas, Vitória e Isabel, assumiram o cuidado dos irmãos mais novos, e a rainha Vitória passou a recebê-los com mais frequência em sua corte, dedicava a ele uma atenção especial. Enquanto crescia, Ernest Louis seguiu o caminho esperado de um príncipe herdeiro, mas seu refúgio não estava nas matérias obrigatórias. Estava na música, na poesia. Sem dúvida, era uma pessoa muito emotiva, tocava piano de forma excepcional, parecia colocar nas notas as emoções que nunca conseguia verbalizar. Compunha melodias tristes, carregadas de melancolia. Escrevia versos sobre perdas, saudades e fantasmas que o assombravam desde a infância. Seus familiares o descreviam como um jovem encantador, sensível, carismático, mas também profundamente introspectivo. Jamais expunha com facilidade seus sentimentos. Guardava tudo para si. Durante aqueles anos, ele e suas irmãs dividiram seu tempo entre a Inglaterra e a residência de caça em Wolfsgarten, enquanto o grão-duque Luís IV se ocupava dos deveres de governo. A família, embora marcada por perdas, tentava seguir em frente. Em abril de 1884, a princesa Vitória casou-se com o príncipe Luís de Battenberg. Nesse mesmo dia, seu pai surpreendeu a todos ao contrair matrimônio em segredo com Alexandrine de Colemine, uma condessa russa divorciada. A união causou escândalo entre as casas reais europeias e foi rapidamente anulada por pressão da corte. Poucas semanas depois, Elizabeth se casou com o grão-duque Sérgio Alexandrovitch, filho do czar Alexandre II. Em 1888, foi a vez da princesa Irene unir-se ao príncipe Henrique da Prússia, irmão do Kaiser Guilherme II. Enquanto isso, Ernest Louis buscava seu lugar no mundo. Recebeu o sacramento da confirmação em abril de 1885, na capela do palácio em Darmstadt. Ele cresceu num ambiente cercado por figuras femininas fortes, entre irmãs e criadas, e sob o olhar atento e por vezes sufocante da avó, a rainha Vitória. Desenvolveu uma sensibilidade incomum para sua posição, algo que mais tarde seria alvo de comentários e especulações. Estudou na Universidade de Leipzig, onde se encantou com o movimento Arts and Crafts. Embora demonstrasse talento em artes, literatura e história, sua tendência a buscar companhia e diversão acabou comprometendo parte de seus estudos. Ainda assim, sua veia criativa já se destacava, especialmente na música e no desenho. Aos 23 anos, a morte do pai, em março de 1892, mudou tudo. Ernest Louis tornou-se o novo grão-duque de Hesse-Darmstadt. Assumiu o trono com entusiasmo, cheio de ideias, energia e desejo de renovar a corte. Tinha a fala rápida, gestos vivos e um olhar que muitas vezes revelavam melancolia. Passado o luto pela morte do pai, retomou as festas da corte, promovendo bailes e apresentações teatrais, tentando transformar Darmstadt num centro de cultura e arte. Mas, para a rainha Vitória, faltava algo essencial: uma esposa. Ela decidiu que a mulher ideal seria uma de suas netas, a princesa Vitória Melita, filha do príncipe Alfredo e da grã-duquesa Maria Alexandrovna. Algum tempo atrás, no outono de 1891, grande parte da família real reuniu-se em Balmoral, e ali Ernest e Vitória Melita se aproximaram. Eles se davam bem, mas era pura amizade de ambas partes. Na verdade, ele resistia à ideia de casar. Sua homossexualidade
Ainda que jamais mencionada publicamente, era conhecida por alguns membros da família, e ele não via sentido em viver um casamento forçado. Sua irmã Vitória e a sua tia, a imperatriz viúva Vitória da Alemanha, tentaram interceder, alegando inclusive os riscos da consanguinidade e a possibilidade de transmissão da hemofilia. Um fantasma que já havia assombrado a família. Mas a rainha foi inflexível. Para ela, o dever estava acima dos desejos pessoais e o casamento deveria acontecer. Em abril de 1894, o castelo de Ehrenburg, em Coburg, acordou sob um céu cinzento, coberto pelo som de carruagens e uniformes de gala. Dentro de seus salões dourados, acontecia um dos casamentos mais comentados da Europa. O grão-duque Ernest de Hesse, de 27 anos, casava-se com sua prima, a princesa Vitória Melita de Edimburgo, conhecida como Ducky. A cerimônia fora imposta pela rainha Vitória, avó de ambos, que desejava unir seus netos num laço dinástico. Era para ela o casamento ideal, mas não para eles. Entre os convidados, uma figura chamava atenção, o czarevich Nicolau da Rússia. Durante as festividades, ele pediu em casamento a irmã de Ernest, a princesa Alix de Hesse. O noivado de Alix e Nicolau, futuro czar Nicolau II, foi anunciado ali mesmo e roubou completamente a atenção do evento principal. O casamento de Ernest e Ducky foi ofuscado, como se o destino já lhes desse um aviso. Enquanto as câmeras registravam sorrisos contidos, poucos percebiam que aquele casal começava sua história envolto em frieza e constrangimento. Ernest e Ducky haviam aceitado o destino que a família lhes impôs, sem amor, sem escolha. De volta a Darmstadt, o novo casal tentou adaptar-se à rotina da corte, mas logo as diferenças se tornaram evidentes. Ernest era introspectivo, sensível, voltado à arte e à cultura. Ducky era impulsiva, impaciente e desprezava o protocolo. As discussões começaram cedo e se tornaram parte do cotidiano. Os criados, acostumados ao silêncio da corte de Hesse, passaram a ouvir gritos e o som de porcelanas quebrando. Em certas noites, as brigas terminavam com portas batendo e lágrimas escondidas. Em março de 1895, nasceu a filha do casal, Elizabeth. Por um breve tempo, o nascimento trouxe paz. Ernest transformou-se num pai devotado, chamando a menina de Meu Pequeno Sol. Mas a alegria durou pouco. Vitória mostrava-se distante e fria, e a criança, intuitiva, logo passou a preferir o pai. Aquele vínculo puro aumentou o ressentimento entre marido e mulher. Logo, Ducky começou a passar longos períodos fora de Darmstadt. Viajava à Riviera Francesa, visitava a irmã, a rainha Maria da Romênia, e frequentava festas que escandalizavam os círculos alemães. Ernest permanecia sozinho, mergulhado em seus deveres e na companhia da filha. Em 1897, Ducky confidenciou a parentes que queria o divórcio, mas a rainha Vitória, ainda viva, proibiu a separação. Pense em sua filha, teria dito. Um divórcio destruiria sua reputação e a dela. O casamento seguiu vazio, sustentado apenas pelas aparências. Os rumores, porém, começaram a circular com força. Dizia-se que Ernest mantinha relações com jovens oficiais e empregados. Mais tarde, já divorciada, Ducky afirmaria que o havia surpreendido certa noite na cama com um criado. Segundo suas próprias palavras, nenhum rapaz estava seguro dos cavalariços à cozinha. Outros diziam que, em Berlim, corria uma piada cruel. Para subir no exército de Hesse, era preciso antes passar pelo quarto do grão-duque. Mas os boatos corroeram o que restava da reputação do casal. E o respeito que um dia existira entre eles desapareceu. Em maio de 1900, nasceu um segundo filho, natimorto. Foi o golpe final. Depois disso, Ducky deixou Darmstadt. Ernest permaneceu sozinho, mergulhado no trabalho e no amor pela filha Elizabeth. Depois do divórcio, em 1901, Ernest de Hesse dedicou-se inteiramente à filha Elizabeth, a única presença capaz de devolver-lhe algum sentido.
A menina dividia o tempo entre o pai e a mãe, mas era visível a preferência que tinha por Ernest. Ele a tratava com carinho e paciência, e encontrava nela a pureza e a alegria que faltavam à sua vida. Em Darmstadt, os dois se tornaram inseparáveis. Pelas manhãs, passeavam pelos jardins do palácio, observando as flores, os pássaros e o movimento das nuvens. Ernest a ensinava a desenhar, a pintar e a apreciar a beleza das pequenas coisas. Nas cartas e anotações, ele a chamava de meu pequeno sol. E para ele era exatamente isso, luz em meio a tantos dias cinzentos. Mas o destino, mais uma vez, seria cruel. No outono de 1903, Ernest levou Elizabeth à Polônia para visitar sua irmã, a czarina Alexandra Feodorovna, esposa do czar Nicolau II, que estava hospedada com a família imperial russa em Skierniewice. A viagem parecia uma pausa tranquila, uma visita familiar. Mas durante a estadia, Elizabeth adoeceu subitamente. Primeiro veio a febre, depois a fraqueza, e em poucos dias o quadro se agravou. Os médicos diagnosticaram febre tifoide. Ernest permaneceu ao lado da filha o tempo todo, recusando-se a deixá-la. Quando a doença piorou, ele escreveu à família, pedindo orações, mas já não havia esperança. Em 16 de novembro de 1903, Elizabeth morreu, aos 8 anos de idade. A notícia devastou Ernest. Diziam que ele passou dias trancado, incapaz de falar. Os jornais da época mencionaram rumores de envenenamento, insinuando que o verdadeiro alvo seria o czar Nicolau II, mas o médico da corte declarou oficialmente que a causa fora febre tifoide, provavelmente contraída por água contaminada. Mesmo assim, a dúvida persistiu por anos. O corpo da menina foi levado de volta a Darmstadt, em um caixão de prata. Ernest ordenou um funeral branco, sem roupas de luto, sem música sombria. As flores eram claras e os sinos tocavam suavemente. Dizia ele que o enterro deveria refletir a pureza e a luz que ela trouxe ao mundo. Aquele funeral foi também o último ato público de Ernest e Vitória Melita juntos. Separados havia anos, os dois ficaram lado a lado uma última vez diante do caixão da filha, unidos apenas pela dor. Depois disso, nunca mais se encontraram. Pouco tempo mais tarde, Vitória Melita retomou o contato com o grão-duque Cirilo Vladimirovich da Rússia, seu antigo amor, com quem se casou em 1905, enfrentando a desaprovação da família imperial russa. Ernest, por sua vez, recolheu-se ao silêncio. Durante muito tempo não conseguiu falar sobre a perda, mas décadas mais tarde, em suas memórias, escreveu apenas uma frase curta, simples e devastadora. Minha pequena Elizabeth foi o sol da minha vida. A morte da filha o marcou para sempre. Depois disso, Ernest tornou-se mais reservado, mais introspectivo, manteve-se dedicado à arte, à educação e aos projetos sociais de Hesse, talvez como forma de preencher o vazio que a menina deixara. Para muitos, ele parecia um homem que havia envelhecido de repente. A vida seguia. E como grão-duque, Ernest de Hesse logo começou a sentir a pressão para se casar novamente. A corte, os conselheiros e os próprios parentes insistiam. Hesse precisava de um herdeiro, mas Ernest, ainda devastado pela perda da filha, relutava. Durante um tempo, evitou qualquer novo compromisso. Foi apenas em 1904, aos 35 anos, que conheceu Leonor de Solms-Hohenzollern-Lich, uma princesa alemã de temperamento calmo e gentil. Segundo alguns biógrafos, o encontro foi discreto, quase arranjado. Ela já tinha 33 anos, uma idade considerada avançada para casar na época, e ele precisava garantir a sucessão. Mas o que começou como um casamento de conveniência se transformou numa união tranquila e harmoniosa, construída sobre amizade, respeito e carinho. Ernest e Leonor se casaram em 2 de fevereiro de 1905, na capela da corte do Castelo Velho de Darmstadt. A cerimônia foi simples, íntima e muito diferente da pompa que marcara o primeiro casamento de Ernest. Desta vez, não havia a imposição da rainha Vitória, nem o olhar das grandes potências da Europa. Apenas 2 pessoas tentando recomeçar,
Por casamento, Leonor tornou-se Grã-Duquesa de Hesse e do Reno. Dedicada e sensata, cumpriu com zelo as funções que sua posição exigia. Assumiu o patrocínio e a liderança de várias instituições de caridade anteriormente administradas pela sua sogra, a princesa Alice do Reino Unido, e conquistou o respeito da corte e do povo. Era vista como uma mulher simples, afetuosa e profundamente leal. O casal teve 2 filhos, Jorge Donato, nascido em 8 de novembro de 1906, e Luiz, nascido em 20 de novembro de 1908. Diferente da relação tempestuosa com Vitória Melita, a vida com Leonor trouxe a Ernest um raro equilíbrio. Ele encontrou nela uma companheira paciente e compreensiva, que respeitava suas fragilidades e compartilhava seus ideais. Os 2 viviam cercados de arte, música e filhos, uma rotina serena, sem escândalos, marcada por uma afeição sincera. Ernest continuou dedicado às artes e à modernização de Hesse. Leonor acompanhava o marido em todas as iniciativas, sempre ao lado dele, discreta e firme. Para muitos era evidente, o grão-duque havia finalmente encontrado paz. Nos primeiros anos do século XX, Ernest de Hesse desfrutava de um período de estabilidade como governante. Era um homem respeitado, e o seu ducado vivia tempos de prosperidade e equilíbrio. Ernest cultivava boas relações com outros países vizinhos, mantendo alianças amistosas e um governo moderno, voltado à cultura e à educação. Mas, em 1914, o mundo mergulhou na escuridão da Primeira Guerra Mundial. Durante o conflito, Ernest serviu como general de infantaria no quartel-general do seu primo, o Kaiser Guilherme II da Alemanha, colaborando diretamente com o imperador. Foi uma lealdade sincera, nascida do dever, mas uma escolha que mais tarde lhe custaria caro. A guerra se arrastava, destruindo impérios e famílias. Ernest assistia impotente à ruína da Europa, enquanto mantinha a esperança de que a velha ordem sobreviveria. Entretanto, o colapso não tardou. No leste, o Império Russo, governado por seu cunhado, o czar Nicolau II, marido de sua irmã Alexandra Feodorovna, começou a desmoronar. Quando a Revolução de Fevereiro de 1917 forçou o czar a abdicar, Ernest ficou profundamente abalado. Ele sempre fora muito próximo das irmãs e sofria ao ver a tragédia se aproximando, mas o golpe maior veio no ano seguinte. Em 1918, ele foi informado dos rumores de que a família imperial russa foi assassinada em Ekaterimburgo. Sua irmã Alexandra, o cunhado e todos os sobrinhos. E outra notícia devastadora chegava imediatamente depois. Sua irmã Elizabeth, conhecida como Elizabeth Feodorovna, viúva do grão-duque Sérgio Alexandrovich, também fora capturada e executada pelos bolcheviques. Essas tragédias o deixaram profundamente marcado. Durante meses, ele procurou informações, contratando investigadores para descobrir o que realmente havia acontecido aos Romanov. Tudo indicava o pior, e ele jamais se recuperou dessa dor. Em 1920, chegou-lhe a notícia sobre uma mulher chamada Anna Anderson, internada em um hospital psiquiátrico de Berlim, que afirmava ser a grã-duquesa Anastácia, sua sobrinha. Muitos queriam acreditar, mas Ernest, que conhecia a verdade dolorosa, não se deixou enganar. Ele contratou detetives para investigar o caso e descobriu que a mulher era, na verdade, Franziska Chanskowska, uma operária polonesa com graves distúrbios mentais. Apesar das provas, os tribunais não aceitaram completamente os depoimentos e a lenda de Anastácia sobreviveu. Ernest, porém, nunca duvidou de que toda a família Romanov havia sido morta em 1918. Enquanto tentava lidar com essas perdas, a própria Alemanha se transformava. O Império Alemão caiu. Em novembro de 1918, o Grão-Ducado de Hesse também foi varrido pela Revolução. No início, Ernest se recusou a abdicar, mas a pressão crescia e o Conselho de Trabalhadores e Soldados de Darmstadt exigiu sua renúncia imediata. Foi então deposto, e o Grão-Ducado deu lugar ao Estado Popular de Hesse.
Apesar da queda, Ernest manteve-se firme. Diferente de outros nobres, não fugiu. Ficou na Alemanha, vivendo como um cidadão comum, com a esposa Leonor e os filhos. Conservou algumas propriedades, entre elas o Palácio de Wolfsgarten, que transformou em sua residência permanente. Ernest parecia conformado. Com a guerra, havia perdido o trono, as irmãs, o poder e o brilho do império, mas ainda conservava-te a serenidade de quem aprendera a viver entre ruínas. Os anos seguintes foram tranquilos. Os filhos cresceram saudáveis. O primogênito Jorge Donato herdou o título simbólico de príncipe herdeiro e, em 2 de fevereiro de 1931, casou-se com a princesa Cecília da Grécia e Dinamarca, irmã do príncipe Filipe, o futuro duque de Edimburgo e marido da rainha Elizabeth II do Reino Unido. O casamento uniu novamente as antigas casas reais da Europa, agora desprovidas de reinos, mas ainda ligadas por laços de sangue. Ernest, envelhecido, observava essa nova geração com ternura. Vivia momentos de paz ao lado da esposa, dos filhos e dos netos pequenos, acreditando que finalmente a tragédia se afastara de sua casa, nada mais longe da realidade. Mas ele não sobreviveria para ver mais infortúnios e perdas dolorosas. Na primavera de 1937, o grão-duque Ernest de Hesse adoeceu. Uma gripe mal curada transformou-se em pneumonia e sua saúde se enfraqueceu rapidamente. A grã-duquesa Leonor permaneceu ao seu lado, cuidando dele pessoalmente. Em 9 de outubro de 1937, Ernest de Hesse faleceu aos 68 anos, em seu palácio de Wolfsgarten, na Alemanha. Agora vejam, o seu filho mais novo, Luís, havia planejado o seu casamento para aquele mesmo mês com Margaret Campbell Geddes, filha do embaixador britânico em Berlim, mas, com a morte recente do pai, adiou a cerimônia para novembro. No dia 16 de novembro de 1937, Leonor, junto com o primogênito Jorge Donato, sua esposa Cecília, que estava grávida, e os 2 filhos pequenos viajaram a Londres para participar da boda. O avião, porém, voava sob uma neblina densa e, ao se aproximar de Ostende, na Bélgica, colidiu contra a chaminé de uma fábrica. A aeronave explodiu em chamas e caiu em um campo próximo. Não houve sobreviventes. A notícia chegou a Darmstadt como um golpe impossível de compreender. A tragédia havia destruído quase toda a família ducal apenas um mês após a morte de Ernest. Mesmo assim, a pedido insistente de sua tia Victoria, marquesa de Milford Haven, o príncipe Luís manteve o casamento, decidindo não adiá-lo pela segunda vez. Na manhã seguinte ao acidente, ele se casou, com os convidados vestidos de luto. Após o casamento, Luís e Margaret retornaram a Darmstadt, levando consigo os corpos da mãe, do irmão, da cunhada e das crianças. Foram todos sepultados na cripta familiar de Rosenhöhe, ao lado do grão-duque Ernest de Hesse, que repousava ali desde outubro. O casal adotou a filha sobrevivente de Jorge Donato e Cecília, a pequena Joana, que tinha apenas 2 anos de idade. Mas em 1939, a menina morreu de meningite, aos 4 anos. Em 1968, Luís, o último descendente, faleceu sem ter tido filhos, encerrando definitivamente a linhagem direta de Ernest Luís, o último grão-duque de Hesse-Darmstadt.